Exercendo a presidência, nesse momento, o vereador Almir Vieira. Na sua pessoa, cumprimento os demais membros da mesa diretora, senhores e senhoras vereadores, população que nos assistem das suas residências, uma boa tarde. É fato de conhecimento geral que a pandemia prejudicou a economia mundial. Embora todos os empreendedores brasileiros tenham enfrentado enormes dificuldades, o ano de 2020 até aqui é inegável que aqueles relacionados ao setor gastronômico, ao setor de turismo e de serviços, de modo geral, estão entre os maiores prejudicados com a situação, vereador Maurício Gol. Diversos estabelecimentos foram obrigados a permanecerem de portas fechadas por mais de um ano e ainda foram proibidos de cortarem custos através da redução do quadro funcional. Com a flexibilização das medidas restritivas e a diminuição da taxa de contaminação no final do ano passado, as expectativas para a retomada econômica eram altas. Inúmeras autoridades e pessoas públicas prometeram aquilo que jamais poderiam entregar, uma recuperação rápida que viria naturalmente após o fim da pandemia. Obviamente, vereadores, não foi isso que ocorreu. Em notícia publicada pela mídia local na última semana, divulgou um estudo cujo resultado é alarmante. E é sobre este assunto que irei discorrer na tarde de hoje. A pesquisa realizada pela Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, entre os dias 23 de dezembro de 2021 e 10 de janeiro de 2022, revelou um endividamento recorde de estabelecimento do setor gastronômico no estado de Santa Catarina. No ano de 2020, estimava-se que 41% dos empreendedores estavam endividados. Já em 2022, esse número saltou para os preocupantes 67,5%. Conforme apresentado pelo estudo, o cenário se torna ainda mais dramático quando se leva em conta o aumento constante da taxa de juros que observamos no último ano, hoje fixada em 10,75% ao ano, com tendência de alta. Como se não se bastasse, o setor observou uma alta na inflação ainda maior que na média do IPCA, de 10% no último ano. Os aluguéis e energia elétrica subiram cerca de 18% e 25%, respectivamente, enquanto a carne teve uma alta de quase 40%. Numa conjuntura na qual 70% da população não se recuperou o poder de compra desejado, empreendimentos do segmento não vislumbraram outra opção senão absorver eles mesmos o aumento dos custos operacionais. A consequência disso, vereador Bruno Cunha, é um total de quase 20% de empreendedores incapazes de cumprir com as suas obrigações em dia, correndo o risco iminente de falirem a curto prazo. Neste viés, estima-se que a recuperação do prejuízo causado pela quarentena levará entre 2 e 5 anos. Para piorar, os resultados da temporada de verão foram inferiores ao esperado. Segundo pesquisa, 54% dos entrevistados acreditam que o gasto médio do consumidor caiu. Ao contrário do que se poderia supor, o governo do estado não prestou qualquer contrapartida aos empreendedores fechados e tiveram sua renda comprometida. Fez, na verdade, o completo oposto. Aumentou a carga tributária do setor, que já era uma das mais altas de todo o país. Nenhum município, da mesma forma, isentou esses estabelecimentos do imposto predial territorial, urbano ou das taxas municipais durante o tempo que permaneceram fechados. Nem sequer deu condições de parcelamento especial para esses empreendedores para aliviar, pelo menos um pouco, o peso nos ombros de um dos setores que mais emprega em todo o Brasil. Para amenizarmos esse problema, retirando a corda do pescoço dos empreendedores da área, vereador professor Gilson, não é necessário mais intervenção estatal. Não é necessário que o governo dê dinheiro para essas empresas. Não é sequer desejável que o Estado conceda subsídios ou intervenha ainda mais na economia, tendo em vista que foi a intervenção estatal para começo de conversa que complicou a situação desse setor, tanto ou até mais do que a própria pandemia. Senhor presidente, me concede só 1 minutinho e meio para terminar.
1 minuto e 30. Obrigado. Afinal, a maior ferida foi causada por governadores e alguns prefeitos na gestão desastrosa da pandemia, em que todo mundo foi obrigado a ficar em casa, enquanto o governo federal imprimia mais e mais dinheiro, causando a inflação e fazendo com que a taxa de juros básica passe de 2 dígitos. A pergunta que fica é: o que podemos fazer aqui na nossa cidade em relação a isso? Respondo de maneira simples: podemos fazer muito. Precisamos trazer a essa casa, mais do que nunca, proposições que reduzem burocracia, que possibilitem a flexibilização no recolhimento de taxas e impostos municipais e, acima de tudo, trazer garantias de estabilidade em relação ao funcionamento contínuo desses empreendimentos. Esse é o caso, vereador Alexandre Matias, da Lei de Liberdade Econômica, que elaboramos no começo do ano passado e enviamos ao Poder Executivo para sua análise e posterior envio à Câmara de Vereadores, respeitando a reserva de iniciativa do prefeito. Nela, propusemos a presunção de boa-fé dos particulares como princípio básico a ser observado pelo poder público e a extinção de uma série de atos, deliberações e taxas. E tenho a certeza que o governo já está olhando com bons olhos e fazendo a sua parte. Precisamos, vereador Marcos da Rosa, revisar o orçamento e reduzir o gasto público, tornando possível a flexibilização de cobranças de impostos e taxas municipais. Precisamos, acima de tudo, assumir um compromisso com os empreendedores que geram empregos e com toda a população que precisa do seu trabalho, que não vamos mais tolerar lockdown e medidas restritivas radicais. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde.